Sejam todos muito bem-vindos a essa live. Estamos começando a nossa jornada da protagonista com esse primeiro encontro, com esse tema que eu adoro, que é por que você procrastina? Reconheça os seus autossabotadores. Vamos falar bastante sobre isso hoje no nosso encontro, hein? Mas vamos lá, vamos começar essa jornada que eu tô animadíssima, né? Eu gosto desse nome jornada pra gente entender que é um processo, né, meus amores? Não é do dia pra noite. Nossa, amanhã eu já vou acordar, uau, a protagonista da minha vida. Não, a gente precisa respeitar o processo. A gente precisa entender as etapas, né? E não pular etapas. Isso é muito importante. Por isso que eu gosto desse nome jornada também, né? Estão aí chegando protagonistas, sejam bem-vindas, mulheres maravilhosas. Viviane, Ana Paula, Elaine, Adriana, minha linda. Vamos chegando, que eu vou começar agora. Aproveitem, peguem papel e caneta, peguem um copinho de água. Eu já tô aqui com meu copinho de água porque a pessoa gosta de falar, né? Que hoje a gente vai navegar aí profundo, tá bom? Então, estamos começando oficial a nossa jornada da protagonista. Quero começar com esse tema da procrastinação, porque eu vejo literalmente que é o que impede da gente assumir o protagonismo da nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente tem até a intenção, a vontade de realizar. Muitas vezes a gente até coloca lá, né, as nossas metas, faz as nossas metas e os nossos sonhos, faz o nosso quadro, nosso mural dos sonhos, mas o problema é que a gente não consegue tirar aquilo do papel, né? E aí, ou seja, a gente não consegue assumir as rédeas da nossa vida e a gente fica se sentindo mal, culpada, gera ansiedade, gera estresse. É ou não é, meus amores? Então, por isso eu resolvi começar essa jornada logo com esse tema, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, o que eu preciso trazer para vocês? Não tem como vocês assumirem o protagonismo da vida de vocês se vocês não olharem para dentro. De fato, se vocês não curarem as feridas de vocês, se vocês não ressignificarem os seus medos, as suas crenças, se você não acolher a tua criança, você não vai conseguir assumir o protagonismo da tua vida. Entende? Porque o que acontece? Você vai continuar vivendo, agindo a partir das lentes e da perspectiva da tua criança ferida. Então eu preciso muito trazer isso para vocês. Quem me acompanha aqui no Instagram já deve estar percebendo que eu tenho feito muitos posts falando sobre isso, sobre as feridas da infância, né? Sobre a criança interior, sobre acolher a criança interior, porque tem tudo a ver com isso. A gente precisa olhar para a nossa criança e entender, reconhecer as suas feridas, os seus medos, as suas dores e acolher essa criança. Entende? Não tem como a tua adulta assumir a sua vida, fazer o que precisa ser feito se a tua criança tá ferida, se a tua criança não tá bem. Entende? Existem alguns lemas que a gente precisa começar a internalizar, sabe? Que são: adulto faz o que precisa fazer, criança faz o que quer. Criança reclama, adulto resolve. Entende? Então, quando você consegue viver a partir da perspectiva da tua adulta, do teu modo adulto, você consegue assumir as rédeas da tua vida e realizar aquilo que você quer realizar.
E aí, Desi, mas Desi, o que é isso? Esse negócio de criança ferida, adulto, né? Ué, mas eu sou adulta, eu tô aqui, eu cresci, eu sou adulta, né? Mas a gente precisa entender, dentro da psicologia, Freud já explicava, falando sobre a psique humana, a nossa personalidade, ela é dividida em instâncias. É dividida na infância e na fase adulta. Nós temos todas as nossas versões dentro da gente, né? Eu sempre falo, o que aconteceu na infância, o que aconteceu na adolescência, o que aconteceu antes, gente, isso não sumiu. Isso continua aqui. E é na nossa infância que os nossos comportamentos e as nossas atitudes, elas são geradas. Entende? A gente vai falar um pouquinho sobre sistema de crença. Como que é formado o nosso sistema de crença? Né? Então eu preciso trazer para vocês essa questão da criança. Então, primeiro falando sobre essa questão da psique humana. Segundo a psicologia, a psique humana ela é dividida em criança interior, ego adulto e crítico interior, tá? Então, nessa jornada aqui, a gente vai falar bastante sobre a criança interior. Mas essa parte eu vou trabalhar melhor com vocês lá na quinta-feira. Porque como que vai acontecer a jornada? A gente vai fazer 3 encontros aqui pelo Instagram. E quinta-feira eu vou fazer como se fosse uma aula secreta pelo Zoom, que aí eu vou conseguir trabalhar melhor com vocês. Porque lá no Zoom, aí eu consigo botar uma música, né, trazer âncoras para vocês, para a gente conseguir trabalhar todos esses aspectos da nossa criança, esses sabotadores. Então hoje eu já vou ajudar vocês a reconhecer as causas e sabotadores, tá? Mas de fato a gente só vai conseguir, e aí eu vou passar um exercício para vocês fazerem, né? Colocar ali no papel, vocês já sozinhos, começarem essa autoinvestigação, e aí na quinta vocês vão trazer isso, e aí a gente vai trabalhar mais a fundo, lá na aula dentro do Zoom, tá bom? Porque aqui no Instagram é um pouco mais difícil, né, de eu fazer essas práticas assim mais profunda. Lá no Zoom eu vejo vocês, a gente tá mais pertinho de alguma forma, tá? E eu consigo conduzir vocês melhor. Então, quis iniciar com essa parte para vocês entenderem, porque eu vou fazer um mapa para vocês, né? Não é do nada, as coisas não vêm do nada. A gente vai ter um mapa aí para a gente seguir essa trajetória e essa jornada. Então, trouxe essa parte para vocês entenderem um pouquinho que a criança interior, a adulta e o crítico interior, tudo isso faz parte da nossa personalidade. Então, por exemplo, a criança interior a gente vai trabalhar bastante lá na quinta-feira. Vamos falar das feridas emocionais, vou trazer isso melhor para vocês lá na quinta, tá? O crítico interior, só para vocês entenderem, é uma parte da personalidade de vocês. Dentro da psicologia moderna é chamada de crítico interior, né, ou ego pai. Então é muitas vezes quando a gente se pega se criticando demais, sabe? Quando às vezes a gente, sei lá, faz alguma coisa e quando a gente vê a nossa mente tá aqui dentro ó, falando, deixa de ser burro, você não vai conseguir, você não é capaz. Isso é a parte da tua mente crítica que tá te criticando, entende? Quando a gente começa a entender que tudo isso são partes da nossa mente, a gente não se identifica mais com isso. A gente literalmente consegue se colocar nesse eu observador e olhar para essa criança interior, olhar para esse adulto, olhar para esse crítico interior e cuidar de cada instância separadamente. Entende? Então, o que a gente vai fazer nessa jornada? Vamos olhar para a parte mais crítica, que é a criança. Quando a gente consegue trabalhar na criança interior, a gente consegue movimentar todas essas outras partes, tá? Porque a gente está indo lá na raiz. A nossa criança interior, ela é basicamente toda a parte do nosso inconsciente,
que é 90 a 95% da nossa mente, tá? Então a gente vai trabalhar direto na raiz, tá bom, meus amores? E aí, para eu não me prolongar muito aqui, ó, vamos falar, deixa eu ver o que vocês escreveram. Neuza, criança chora, adultos resolvem. Exatamente. Criança chora, adultos resolvem problema. Criança reclama, criança faz birra, criança bate pezinho, adulto resolve. Então, primeiro ponto, para a gente assumir as rédeas da nossa vida, para a gente ser a protagonista da nossa vida, a gente precisa começar a agir e viver a nossa vida das lentes da nossa adulta. Para isso, primeiro a gente precisa acolher a nossa criança. A gente precisa olhar para as dores da nossa criança, para os medos, para os traumas, para as crenças, né, que surgiram, para as crenças limitantes que surgiram lá na infância, tá? Então a gente vai fazer toda essa trajetória junto, a gente vai montar esse mapa junto. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema de hoje, que hoje eu quero falar desse tema que eu trouxe, porque você procrastina, reconheça os seus autossabotadores. Então, nesse encontro de hoje, vamos nos focar na questão da mentalidade, tá? Vamos começar com essa parte da mentalidade, vamos dizer assim, que é mais fácil para eu trazer aqui para vocês no Instagram. E aí na quinta-feira a gente vai se aprofundar mais lá na criança e nas feridas emocionais, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a nossa mentalidade, porque a gente precisa entender que a nossa mentalidade, ela precede as nossas ações e os nossos resultados. A gente realmente precisa, meus amores, assim, internalizar o poder da nossa mente, o quanto que tudo que a gente pensa e acredita, o quanto que isso influencia nas nossas ações e nos nossos resultados, entende? A gente precisa realmente internalizar isso. Então, olha só, quando você começa a internalizar isso, você começa a observar os seus pensamentos, né? E tudo que está por trás. Você começa a se observar mais. Existe um lema, eu lembro quando eu li isso no livro Os Segredos da Mente Milionária, ficou, uau, pá, explodiu a minha mente. Inclusive eu recomendo esse livro, né? Já recomendei ele algumas vezes aqui nas lives que eu fiz, né? Lives anteriores, que é um livro que trabalha a tua mentalidade, de como você ter uma mentalidade próspera. E ali, explodiu a minha mente, quando de fato eu entendi que pensamentos geram sentimentos, que geram ações, que geram resultados. Então, para você ter resultados diferentes, você precisa mudar aqui. Você não vai conseguir ter resultados, ações diferentes, se você não mudar a tua mentalidade, sabe? Isso é muito importante. A gente precisa entender todo esse mecanismo. Então, olha só, quando você entende esse mecanismo, você já começa, vamos começar então um pouquinho com essas questões das crenças, tá? De fato, sabe aquela frase que diz assim, você é o que você pensa? Você é o que você pensa que você é. Entende? Porque assim, se você falar para si mesma o tempo todo, se você ficar falando, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora, né? Eu sou explosiva, eu sou sem paciência. Primeiro que olha o peso que isso tem. Quando você fala eu sou, isso é uma crença de identidade. É a mesma coisa que eu falar, eu sou Desirê, eu sou tá. Você está trazendo para a tua identidade. Quando você traz para a tua identidade, isso é algo muito forte, sabe? É como se assim, aquilo fosse você. Então você falar, eu sou procrastinadora, eu sou ansiosa, eu sou estressada. Olha isso. Você está trazendo para a tua identidade, para o teu nome. Então, o primeiro ponto, quando às vezes eu escuto, né, as pessoas falando muito isso, eu já falo assim, cancela.
Muda isso. Você não é procrastinadora. Você não é ansiosa. Você não é estressada. Você está. É um estado, entende? Você não nasceu procrastinadora. Você não nasceu insegura. Você não nasceu ansiosa, estressada. Você está. E aí, o que acontece? Que muitas pessoas me falam: ah, Desi, mas eu tô há tanto tempo nesse estado que eu me identifico com isso. Só que vou trazer uma ótima notícia para vocês, meus amores. Nada relacionado ao nosso mental é fixo e imutável. Você pode mudar. Como eu falei, você não nasceu assim. É um estado. Então, não é imutável. Por mais que você esteja muito tempo nesse estado, você pode mudar esse estado. E essa é a primeira virada de chave que eu vou trazer para você. É possível mudar. E o primeiro ponto, você precisa acreditar que é possível mudar. Enquanto você não acreditar que é possível mudar, né? Ah, mas isso não é para mim. Não sei se vocês viram hoje, eu fiz um post falando sobre isso, né? O que você sonha, o que a maioria das pessoas sonha, né? O que elas de fato acreditam. Então, por exemplo, você sonha, o que você sonha? Eu quero ser uma pessoa próspera e realizadora. O que de fato você acredita? Isso não é pra mim, eu não vou conseguir. Entende? Enquanto você acreditar que você não vai conseguir ser próspera, isso não é pra você, né? Quem sou eu, nossa, pra ter essa riqueza toda, se o mundo só tem miséria? Entende? Enquanto você continuar acreditando nisso, de fato você não vai conseguir realizar. Lembra? Tudo começa aqui, tá? E a gente vai trabalhar, a gente vai falar sobre essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade que é extremamente importante. A gente precisa realmente trabalhar o interno para a gente conseguir mudar as nossas ações e os nossos resultados. Quer resultados e ações diferentes? Você precisa mudar aqui dentro, tá? Não dá. Se a gente só ficar mudando o externo, não vai se sustentar. Pode até durar um tempinho, mas não se sustenta por muito tempo. Eu falo isso principalmente quando eu falo de hábitos, né? Por exemplo, se você não mudar aqui dentro a tua mentalidade, aquele hábito não se sustenta. Tá bom? Então, a ótima notícia, né? Eu coloquei aqui, a ótima notícia é que nada que você acredita sobre si é totalmente fixo e imutável, tá? Então, assim, a partir de agora, eu vou deixar esse exercício para vocês lá no grupo. Eu vou deixar 2 PDFs, na verdade. Um é continuação do outro, falando, né, sobre essas viradinhas de chave que a gente vai trazer aqui e tal. E eu vou deixar um exercício muito interessante, porque eu quero que vocês comecem a criar o hábito de se auto-observar. Então, o primeiro exercício que eu vou deixar para vocês é para vocês escreverem sobre o que você acha de si mesmo. E aí, é assim, liga o timer, bota 10 minutos e começa, escrita livre, o que você acha de você. Seja coisas boas e coisas ruins. Então, eu vou deixar lá, direitinho, o que você tem que fazer. Começa a escrever de você. Eu quero que você comece a se olhar, a se observar. O que você acha de você? Quando você se olha no espelho, o que você acha de você? E aí, esse exercício é bem interessante, porque vocês vão ver que vai vir muita coisa boa, mas vai vir muita coisa ruim também. E esse é o exercício, tá? Porque eu quero que vocês comecem a entender como que tá a mentalidade de você. Como que tá a tua mentalidade em relação a você? Tá mais positiva ou tá mais negativa? Sabe? Então, lembra, o que eu quero fazer com vocês com esse exercício? Eu quero trazer à tona. Tá tudo lá no fundo do oceano. Eu quero começar a trazer para a superfície tudo isso, para a gente entender, né? O que pode estar gerando essa procrastinação? O que pode estar impedindo você
de ter a vida que você deseja. E isso está relacionado com o que você acredita em relação a você mesmo, tá? Por isso que a gente precisa, primeiro, olhar para dentro e ver o que a gente fala. O que a gente fala? Quando você conta a tua história para alguém, como que você fala de si mesmo? Começa a observar. Você fala mais negativo ou fala mais positivo? E por quê? Esse porquê é bem interessante, né? Na maioria das vezes a gente acha até errado a gente falar coisas boas da gente, porque assim, é o que o outro vai achar, sabe? O outro vai achar que eu me acho, né? O medo do julgamento do outro, sabe? Então, até isso. Começa a observar por que você às vezes tem que se diminuir para o outro se sentir melhor e por que você faz isso. Por quê? É o medo de desagradar o outro? E por que você tem medo de desagradar o outro? Entende? Esses porquês é muito interessante, porque ele vai te levando lá para a raiz. Por que eu tenho medo de desagradar o outro? Porque eu tenho medo de ser excluída, de ficar sozinha, de não me sentir pertencente? E aí você vai chegando lá nas feridas que a gente vai falar bastante na quinta-feira, né? As feridas emocionais, ferida do abandono, da rejeição, da traição, da injustiça, da humilhação, feridas, né, dentro da psicologia que a gente fala, as feridas emocionais que muitas vezes surgem, né, por situações da infância, onde a gente está ainda amadurecendo, né, o nosso sistema de crença, ainda está em formação, tá? Então eu quero que vocês comecem a fazer esse exercício para vocês começarem a se conhecer melhor e entender por que vocês estão fazendo isso, tá? Esse é o primeiro exercício, mas vamos aproveitar essa live também para falar ainda que eu ainda tenho alguns outros pontos muito importantes para trazer para vocês, tá? Vamos aproveitar esse tema de procrastinação, que eu sempre acho interessante, e eu quero falar sobre vou quebrar aí alguns mitos, né, e trazer algumas viradas de chave importantes para vocês, tá? Até para trazer um alívio, né? Lembra que assim, eu tô trazendo muita coisa para vocês, mas eu quero trazer também boas notícias, claro, né? Porque o meu trabalho trago o problema, mas deixa eu trazer a solução também. Esse é o meu trabalho aqui com vocês, né? Então, essas viradas de chave, eu acredito que vai trazer um certo alívio de alguma forma. Então, a primeira virada de chave que eu quero trazer para vocês, meus amores, é que vocês precisam entender que todo mundo, em algum nível, procrastina. Não existe nenhuma pessoa perfeita que nunca procrastinou na vida, sabe? É o que eu comecei a falar lá no início, né? Por mais que a gente vai trabalhar aqui a procrastinação, isso não quer dizer que você vai ser perfeita para sempre, todos os dias você vai acordar bem disposta e nunca mais na sua vida você vai deixar para depois qualquer trabalho ou qualquer objetivo ou qualquer tarefa. Não existe, isso não existe, meus amores. Sabe aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito? Eu amo esse livro, porque fala sobre isso. Ninguém é perfeito. Não tem, a gente precisa parar de procurar essa questão da perfeição, tá? E a gente precisa parar de se comparar. Quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que é ali super produtiva, super organizada, nossa, que tem a vida toda ajustada, toda realizada, que é super bem sucedida em todas as áreas da vida e tal, e a gente olhar para aquela pessoa e achar que aquela pessoa é perfeita e que ela nunca procrastina. Errado. Já, eu falo assim, já cancela essa mentalidade, e quando você cancela isso já te dá um alívio para te mostrar, opa, viu? Eu não sou tão errada assim. Todo mundo procrastina. Então eu quero trazer essa consciência para você hoje, tá? Em algum nível todo mundo procrastina. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que
mais focada e produtiva, de novo, para você ser mais focada e produtiva, isso não quer dizer que você nunca vai procrastinar, tá? Simplesmente é você fazer o que precisa ser feito, né? Essa segunda virada de chave é só uma continuação da primeira, né? O que faz uma pessoa ser mais focada e mais produtiva? Não é que ela nunca procrastina, mas é porque ela faz aquilo que precisa ser feito naquele momento, o que é mais importante, o que é mais urgente. Entende? Isso não quer dizer que ela nunca vai procrastinar. Então, esse segundo ponto é muito importante. Terceiro, procrastinação não é a causa. Procrastinação é um sintoma de algo maior. Entende? Muitas vezes a gente trata a procrastinação como sendo a causa. A gente fala, mas eu não fiz isso, porque eu procrastino. Não. A procrastinação ela não é a causa. A procrastinação é um sintoma de algo maior. E por isso que a gente precisa encontrar a causa. Essa causa oculta. Lembra que eu falo? Eu gosto de trazer essa visão, essa analogia do iceberg. Então eu falo assim, a procrastinação, o perfeccionismo, isso tudo tá aqui. É a pontinha do iceberg. A causa, aí você tem que mergulhar profundo. Para você ir lá na causa, né? A gente precisa ver essas causas ocultas. E aí a gente tem que olhar para as nossas crenças, para as nossas dores, para as nossas feridas emocionais, que é todo esse mapa, é todo esse caminho que a gente vai fazer ao longo dessa jornada. Nesse encontro, a gente já vai começar a falar das crenças, né? E aí depois a gente vai caminhando aí na nossa jornada, no nosso mapa, para a gente olhar ponto a ponto, tá? Muito importante. Então, terceiro ponto, entender que a procrastinação não é a causa, é o sintoma. Então, a gente precisa olhar para as causas ocultas. O que tem de algo, o que tem de maior por trás disso tudo? Por que eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu desejo, né? Quarto ponto, quarta virada de chave aí, que procrastinação é algo que a gente desenvolve, né? É aquilo que eu falei. É algo que você desenvolve, ou seja, você não nasceu com isso. Se você não nasceu com isso, você pode se libertar desse estado, você pode sair desse estado, entende? Isso dá um alívio, uma leveza de você entender que você não é procrastinadora. Eu sou procrastinadora. Não, você está procrastinando. Mesmo que seja por muito tempo, pare de se identificar com isso, tá? E aí fazer um exercício, de autoobservação. O que está gerando essa procrastinação? Qual que é a causa maior? É esse exercício que a gente vai fazer, tá? Então, essa é a quarta virada de chave. Quinta virada de chave, muito importante, é a gente... E aí eu tenho que trazer essa diferença para vocês, que procrastinação e preguiça não são a mesma coisa. Procrastinação é completamente diferente de preguiça. Por quê? Procrastinação é quando você tem a intenção de fazer algo, mas por um motivo maior, por uma causa maior, você acaba não fazendo. Então você tem até a intenção de fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho a intenção de começar um novo projeto, mas eu acabei não conseguindo sentar para fazer, né? E provavelmente tem alguma coisa ali maior que gerou isso. E aí, por você não conseguir fazer aquilo, o que acontece? Isso gera culpa, ansiedade, estresse, autocobrança. Isso é procrastinação. Preguiça é quando você escolhe não fazer aquilo. Você simplesmente escolheu não fazer aquilo. Você até tinha um projeto para começar, mas você escolheu, sei lá, assistir uma série, ficar descansando. Foi uma escolha sua.
Entende? E aí não tem ansiedade, não tem autocobrança, não tem estresse. Porque você escolheu, sei lá, tirar aquele dia de descanso. Isso é preguiça. E a gente precisa dessa preguicinha também. Também faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa desse descanso e dessa preguicinha. Também faz parte da nossa psique. Pra gente estar bem, a gente precisa disso. Mas entendam essa diferença, tá? Isso é muito importante. Eu falo que o autoconhecimento, ele é muito importante para a gente aprender a dar nome para as coisas, para o que a gente sente e para as coisas que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, a gente olhar para uma situação, sei lá, domingo, e você quer ficar no sofá, assistindo série, sabe? Curtindo a tua família. Preguiça. Quero um dia de preguicinha. Você olhar para isso e falar, hoje eu tô no meu dia de preguicinha. Mas agora, talvez, um dia de semana que você tinha intenção, você planejou lá, tinha intenção de fazer um monte de coisa e você não fez quase nada, não fez nem metade, você procrastinou. E aí você precisa olhar para isso e entender por que eu procrastinei. E aí fazer esse exercício de autoobservação para entender, tá? Qual que são as causas? O que pode estar gerando isso, tá? E aí, por conta disso, eu já vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Mas assim, são inúmeras as causas que podem gerar procrastinação, né? Eu falo assim, são os inúmeros sabotadores, assim, cada um é individual, mas claro que a gente tem aqueles que a gente fala assim que sempre aparecem, né? As causas ali muito comuns, vamos dizer, causas ocultas comuns da procrastinação. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu separei aqui 8 exemplos. Então aproveitem para anotar aí e ver com o que você se identifica. Lembra? Tô pedindo para você começar a fazer um panorama de você, essa autoobservação. O exercício 1 é aquele exercício para você falar de você mesma, né? Como que você conta a tua história? Como você se vê? Seu primeiro exercício. E por que você se vê assim, né? E aí, depois disso, olha para essas causas que eu vou trazer aqui para vocês e vê com o que você se identifica. Então, por exemplo, a primeira causa e mais comum, perfeccionismo. Muitas vezes a gente procrastina por conta do perfeccionismo, porque a gente quer tudo perfeito. A gente só... Não, se for para fazer... Aí tem aquelas falas, aquelas crenças clássicas, né? Se for para fazer, tem que ser perfeito, né? Só faço se for perfeito. E aí você tá ali, ó, só reforçando o teu perfeccionismo. E acaba não fazendo, acaba não entregando aquele relatório, acaba não fazendo aquilo que você gostaria porque você acha que não tá perfeito. E aí você se auto-sabota e você não faz aquilo, né? Ou então, é pior, você fica ali, nem começa, fica só na mente ali, pensando em tudo como vai ser perfeito e nem consegue colocar no papel. Perfeccionismo é uma das causas principais de procrastinação. Medo de falhar, medo de fracassar, o medo do julgamento. O que os outros vão achar? Será que vai ficar bom? Será que os outros vão criticar? Né? O medo de fracassar, e aí o que vão achar de mim? Eu tô trazendo aqui algumas causas e quando a gente olhar para a tríade das crenças, a gente vai entender melhor da onde que vem isso, tá? Terceiro, esse é muito sutil e eu adoro trazer ele, que é o medo de lidar com o sucesso. Olha que interessante. Muitas pessoas não sabem que tem como causa raiz essa causa que gera procrastinação. Mas olha que interessante, eu me peguei muitas vezes nessa causa raiz. Aí, o medo de lidar com o sucesso.
Porque se eu fizer aquilo e eu fizer sucesso, e eu crescer, e eu prosperar, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Eu nunca alcancei isso. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Será que eu sou boa o suficiente para lidar com tudo isso, com todo esse sucesso? Aí você paralisa. O medo de lidar com sucesso é uma das maiores causas da gente procrastinar os nossos sonhos e os nossos objetivos. Como será que a minha família vai lidar com isso? Se eu fizer sucesso, se eu for a primeira mulher na família a ser próspera, a ter sucesso, né? Tudo isso, a gente precisa olhar para isso. Que medo é esse? Eu lembro, uma vez eu estava nesse meu trabalho de autoconhecimento e essa questão do medo de prosperar vinha do medo de ficar sozinha. Porque ao longo da minha vida, eu cresci, né, escutando influências de programação verbal, né, enfim, de papai, mamãe, família em geral, né, que estava ali falando sobre se eu tiver dinheiro, eu não tenho amigos. Então, o medo de prosperar vinha da minha ferida do abandono, da minha ferida da rejeição, do medo de ficar sozinha, né? Então, olha que interessante. Quando a gente começa a se conhecer, a se auto-observar, a gente começa a entender de onde vem isso. E aí, por isso que eu deixei um exercício para vocês, porque aí a gente precisa começar a ressignificar isso, a reconstruir, a redesenhar a tua mentalidade. Lembra que eu falei? A tua mentalidade não é algo fixo, não é algo imutável. Você pode mudar o tempo todo, assim como se construiu as tuas crenças, você pode desconstruir e reconstruir. Olha que lindo, né? Não é algo fixo e imutável. Você pode o tempo todo mudar as tuas crenças. Basta você querer, basta você identificar o que pode estar te limitando, né? O que pode estar te impedindo de prosperar, de ser feliz, de ter a vida que você deseja, e você ressignificar e começar a trabalhar as tuas novas crenças. Então, nesse exercício que eu deixei para vocês, tem essa parte de reconstrução, redesenhando a tua mentalidade, que é extremamente importante, né? Então, o medo de lidar com o sucesso, a comparação, né? Outra causa é se comparar demais com o outro. A gente sabe o quanto que isso paralisa a gente, né? A gente se coloca inferior e aí a gente começa a se comparar e aí a gente acaba não fazendo. E a gente vê que tem muitas coisas que acaba se entrelaçando e aí você fica com medo do julgamento, enfim, né? Um vai levando, eu falo que é um grande emaranhado que um vai levando o outro. Quando você está indo atrás de algo que você não gosta, então, por exemplo, se você talvez está trabalhando em algo que você não gosta, se você está fazendo algo que você não gosta, muitas vezes você procrastina por conta disso. Você não está feliz. Aquilo não está alinhado com os teus valores e princípios. Então você acaba não fazendo. Isso também é uma causa que a gente precisa levar em consideração. E aí é você olhar para dentro e se perguntar mesmo se vale a pena você continuar com aquilo, sabe? Não ter clareza, outra causa. Quando você não tem clareza para onde você quer ir, o que você quer fazer e principalmente por que você quer fazer aquilo. Então, por exemplo, quando você não tem um porquê muito forte de fazer aquilo, você não vai fazer. Você vai estacionar. Você pode até começar a fazer, mas daqui a pouco você para. Você paralisa. É muito importante a gente trazer um porquê muito forte, né? Por que de fato você quer fazer aquilo?
E quando você tem um porquê muito forte, você vai começar a entender como chegar naquilo, tá? Então, se você não tem clareza em relação ao que você quer, isso pode gerar procrastinação, tá? Quando você tem uma mentalidade de curto prazo, né, que isso acontece bastante, a gente vive nessa sociedade imediatista. Então, por exemplo, se você chega pra mim e fala assim, Desi, eu quero ter melhor qualidade de vida, assim, eu quero ser uma pessoa mais saudável, quero aprender a meditar, quero cuidar mais da minha mente, enfim. E aí você até começa a fazer, né? Começa a meditar, começa a fazer exercício, mas se você ficar só na mentalidade de curto prazo, rapidamente você vai abandonar aquilo, tá? Você mesmo vai começar a se auto-sabotar e procrastinar, né? Porque você tá nessa mentalidade imediatista. E a gente sabe, né, que muitas coisas só vêm a longo prazo. Então aí você precisa trabalhar a tua mentalidade de longo prazo, que é extremamente importante para você conseguir alcançar os seus objetivos, tá? E para fechar essa questão das causas, quando você tem crenças limitantes que são reforçadas o tempo todo, né? Com certeza, isso é uma das maiores causas de procrastinação. Se você tem crenças limitantes sendo reforçadas o tempo todo. Vamos fechar com esse tema muito importante. Vamos falar sobre crenças limitantes. Vamos falar sobre o nosso sistema de crenças, né? Que são as crenças limitantes, são os nossos maiores autossabotadores que nos impedem da gente ter a vida que a gente deseja, da gente realizar de fato os nossos sonhos e os nossos objetivos. Então, falando sobre crenças limitantes, né? Primeiro, assim, de uma forma bem resumida, eu gosto de trazer essa coisa quando a gente fala assim do sistema de crenças, né? Como que é formado o sistema de crença? Então, o nosso sistema de crença, ele começa a ser formado principalmente lá na primeira fase da infância. Do 0 aos 7 anos, eu falo que é como... Quando a gente chega aqui, é como se a gente fosse um HD zeradinho. E aí, a gente vai formando, né, as nossas crenças, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E como que tudo isso se forma? Né? Eu falo assim, o nosso inconsciente é uma esponjinha, né, que vai sugando tudo isso. E o nosso sistema de crença, ele é formado por 3 influências: programação verbal, exemplos e episódios específicos. O que é isso? De uma forma bem resumida, a gente vai formando as nossas crenças, os nossos comportamentos e atitudes. Programação verbal é por aquilo que a gente escuta. Então, tudo que a gente vai escutando. Então, por exemplo, quando a gente era criança, tudo que a gente escutava ali dos nossos cuidadores, né? Os nossos pais, as pessoas que cuidaram da gente, as pessoas mais próximas. Então, a gente foi formando a nossa mentalidade, a nossa psique ali dentro de tudo que a gente foi escutando. A gente vai formando também todo esse nosso sistema a partir dos exemplos, aquilo que a gente vê das pessoas à nossa volta, né? Então, influências através de exemplo. E episódios específicos. Episódios específicos, a gente fala que assim, são episódios que marcaram muito a nossa vida, que por algum motivo assim, teve um peso emocional. Né? Como que se forma as crenças? Como que a gente consegue registrar algo? Seja por repetição ou quando aquilo tem um peso emocional, né? Qualidade de sentimentos que a gente fala, tá? Por Gestalt. Então, se tem algum episódio específico, por exemplo, você acabou registrando uma crença limitante, sei lá, de não se sentir capaz, de se sentir burra, porque em algum momento na escola, sei lá, você foi apresentar um trabalho
e uma professora, um professor, sei lá, caçoou de você, falou que o trabalho estava horrível, que você é burra. Eu já tive uma situação dessa, gente. Uma professora literalmente falar, professora de língua estrangeira, falar que eu era burra. Então, assim, olha o impacto que isso tem, né? Para uma criança que está com a mentalidade de informação. Então, esses registros que a gente chama de episódios específicos, isso é registrado na nossa mente, né? A gente dá um significado para aquele fato, para aquela situação, e isso gera um comportamento, uma atitude, um mecanismo de defesa, muitas vezes, para a gente não passar por aquilo de novo, né? E esses mecanismos de defesa, esses comportamentos, isso a gente vem levando até a fase adulta. E se esses tipos de situações, elas se repetem na nossa vida, aí que a gente vem reforçando ainda mais esses mecanismos de defesa, né? Eu falo assim, essas armaduras, esses comportamentos, tá? Então, é muito importante a gente olhar para isso e a gente começar a perceber, né? E se desidentificar disso e perceber que mecanismo de defesa é esse que eu estou usando aqui? Que máscara que eu estou usando aqui? Que comportamento que eu tive que ter nessa situação que até hoje acontece e hoje não traz mais benefício nenhum para minha vida, tá? Quando a gente começa a fazer esse mergulho nas nossas crenças, nos nossos medos, a gente consegue identificar isso, meus amores. Não é algo assim tão extraordinário, falar, nossa, Desi, mas como que eu consigo fazer isso? Basta você começar. Comece se auto-observando. Comece a escrever. Por isso que eu passo esses exercícios para vocês começarem a escrever. Eu vou deixar o exercício de crenças para vocês começarem a identificar quais crenças que vocês têm que podem estar limitando. Eu vou deixar exemplos lá para vocês e vou deixar aberto para o que vier para vocês colocarem também. E aí no final tem como vocês redesenharem isso tudo, trazendo crenças fortalecedoras, tá? Então eu falo, não é nada assim, uau, mega difícil. Quando você começa a fazer esse tipo de exercício, a coisa vai ficando mais fácil, né? É aquilo que eu falo. Quando algumas pessoas chegam pra mim e falam assim, Desi, mas isso é muito difícil. Meditar é muito difícil, essa coisa de se autoconhecer é muito difícil. Eu falo assim, gente, o que torna uma coisa fácil? Né? Quando algumas pessoas falam, alguém chega e fala, dirigir é muito difícil, andar de bicicleta é muito difícil. O que torna o dirigir uma coisa fácil? O que torna o andar de bicicleta uma coisa fácil? A prática, familiaridade. Então, assim, não ensinaram pra gente na escola como a gente se autoconhecer. Não ensinaram pra gente na escola como olhar para as nossas emoções, os nossos sentimentos e dar nome. Olhar para nossas crenças, identificar. Isso não foi ensinado na escola. Mas a partir do momento que eu falo assim, Desi, dá uma ferramenta para vocês e fala, olha, faz assim, sabe? Recebam essa ferramenta e coloquem em prática. A partir do momento que você vai colocando em prática, você vai criando familiaridade, você vai aprendendo. Assim como tudo na nossa vida. Lembra que eu falei? Por isso que eu gosto desse nome jornada. A gente precisa entender que é um processo, né? É uma jornada de aprendizado, de autoconhecimento. Então, olha que lindo. Vocês têm a oportunidade de começarem agora a se conhecerem, a identificarem as tuas crenças. Quando na quinta-feira a gente vai falar sobre as feridas emocionais, olhar para as feridas da tua infância, né? E eu falo assim, olhar com amorosidade, sabe? O acolher a tua criança não é só você voltar lá na infância, olhar a dor e ficar sofrendo com a tua criança, não é isso. Você vai ressignificar aquela dor,
aquele trauma, aquele medo, trazendo a força da tua mulher adulta, do teu ser adulto, a maturidade da tua adulta para acolher essa criança que em nenhum momento foi acolhida. Quantas vezes a tua criança, ela suplicou para ser vista, para ser amada, para ser ouvida, e ela não foi. Então agora você, dentro da psicologia, a gente fala dessa coisa, tem um termo que é parentalidade. Acho que é mais ou menos assim. Literalmente, nós sermos os nossos pais, seja a sua mãe e o seu pai, e se acolha. E é isso que a gente precisa fazer, né? Como eu falei lá no início, você precisa acolher a tua criança. Enquanto você não acolher a tua criança, você vai continuar vivendo e agindo das lentes e da perspectiva da tua criança ferida, da tua criança que ainda está dolorida. Então você precisa acolher essa criança, tá? E olhar para ela com amorosidade, com a tua força, com a responsabilidade, com a maturidade que você tem hoje. Uau! Isso é muito lindo. Isso é muito lindo e muito essencial, sabe? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, que eu tô só falando, né? Ivanúzia, eu sempre aprendo muito com você, passei por isso no meu antigo primário. Né, Ana? Imagino que é a parte do professor falando, né? Nossa, eu escutei muita coisa, assim. E é isso, e ressignificar com amorosidade, hoje, lembra que eu falei? A nossa psique humana, ela é dividida em criança interior, ego adulto e crítico interior. Então trabalha com as tuas três partes. Vamos trazer, a tua adulta, sabe? E trabalhar. E aí a gente consegue ressignificar esse crítico interior também, tá? Ô, Carlos, querido, queria ter chegado antes. Fica tranquilo que eu vou deixar salva essa live, tá? Meus amores que chegaram depois, muito bom, sejam bem-vindas. Estamos aqui quase fechando a nossa live, tá? E aí, para fechar, vamos falar um pouquinho da tríade das crenças? E aí vocês vão entender ainda melhor. Eu sei que tem algumas pessoas que já podem ter escutado um pouco disso que eu tô falando aqui, tá? Mas eu sempre falo, amores, mesmo que vocês escutem o mesmo tema, primeiro que a aula, o encontro, nunca vai ser parecido, né? A gente sempre, por mais que eu traga o mesmo tema, vamos dizer assim, sempre vai ser diferente. Eu sempre vou trazer de uma forma diferente, sempre tem algum insight, uma virada de chave diferente. E eu sempre falo, às vezes, a gente precisa escutar aquilo várias vezes para a gente conseguir internalizar. E eu falo assim, a gente sempre vai estar de maneiras diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque eu dei, por exemplo, esse tema, essa live, em janeiro desse ano. Olha que interessante, exatamente 6 meses depois, né? E eu tô percebendo que tá vindo muitas coisas diferentes. Eu fui uma pessoa que eu já assisti muitas aulas e às vezes eu lembro quando eu morava eu já morei numa comunidade budista, né? Então assim, eu podia assistir aula todos os dias se eu quisesse, se eu tivesse tempo. Então eu sempre me organizava ali para eu assistir pelo menos uma aula por dia, né? E às vezes o professor, o monge, ele dava a mesma aula assim 4 vezes na semana, sabe? Em horários diferentes. E já aconteceu uma vez, de eu assistir a mesma aula, era o mesmo tema, 4 vezes na semana. Gente, foram aulas completamente diferentes, com o mesmo tema, sabe? Por mais que ali a base do assunto era o mesmo, a forma como eu assisti a primeira aula, alguma coisa aqui dentro já mudou. E aí eu fui assistir a segunda aula, eu já estava diferente, sabe? Então é bem interessante. Mesmo se você já escutou essa aula aqui em outro momento, esse assunto, sempre vai ser diferente. Então agora, vamos falar da tríade das crenças, tá? Vou falar um pouquinho, como eu trouxe aí um dos motivos, né, a última causa
da procrastinação, falei crenças limitantes sendo reforçadas o tempo todo. Falando da tríade das crenças, vamos falar de 3 crenças que são muito importantes, que a gente precisa olhar para dentro e começar a buscar dentro da gente, tá? Crenças de capacidade, crenças de merecimento e crenças de valor. Por quê, Desi? Essa tríade das crenças são as principais que regem todo o nosso sistema de crença. Então, por exemplo, se a gente está falando de procrastinação, basicamente, se a gente entender essas 3 crenças, a gente vai entender as origens dos nossos autossabotadores, tá? Então, por exemplo, se vocês têm crenças de incapacidade, o que isso pode gerar? Né? Quais são os autossabotadores que esse tipo de crença gera para a gente não conseguir fazer o que a gente gostaria de fazer? Então, por exemplo, quando você não se sente capaz, não se sente bom o suficiente, o que acontece? Isso começa a gerar medo. O medo de fracassar, o medo de falhar, o medo do julgamento. Lembra que eu falei que essa é uma das causas da procrastinação, são os nossos medos? Então, se você não se sente capaz, não se sente bom o suficiente, isso vai gerar medos em você, né? De falhar, de fracassar, de não se sentir o medo do julgamento. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a se comparar com o outro. Você vai começar a se inferiorizar. E isso vai fazer com que você procrastine. Vai fazer você paralisar. Entende? Crenças de merecimento. Se você não se sente merecedora, e aí, olha que interessante, isso é muito sutil, tá, meus amores? Porque, assim, tem muitas pessoas que você vai falar para a pessoa, mas você acredita que você não é merecedora de ser feliz? Muito difícil alguém falar isso. Não, claro que eu sei que eu mereço ser feliz. Muito difícil ter alguém que fala que não é merecedora. É muito difícil alguém se identificar, vamos dizer assim, com essa crença. Só que quando eu vou trazendo aqui os exemplos, aí a pessoa fala, olha eu aí, né? Então, olha só, muitas vezes quando você fala, né, assim, quem sou eu? Né? Quem sou eu para merecer isso? Nossa, imagina, isso aí não é pra mim, não. Tá mostrando que você não se sente merecedora daquilo. Quando você sente vergonha de receber elogios, quando você tem vergonha de receber algum presente, sabe? A pessoa te dá um presente e você fala, não, imagina, não precisava. Não precisava. Você entende? Quando você não se sente merecedora, você não está pronta e não está aberta para o receber. Você mesmo exclui esse recebimento da tua vida. Sabe? Você se fecha para o receber. E aí quando você recebe, você fica com vergonha. Porque inconscientemente você não se sente merecedora. E quando você não se sente merecedora, você foge das oportunidades. Pode vir as maiores oportunidades na sua vida e o que vai acontecer? Vai escorrer pelas suas mãos. Você pode ganhar um prêmio, aquele prêmio até talvez dure um tempo e vai começar a escorrer pelas suas mãos. Então, por quê? Porque você não se sente merecedora de ganhar aquilo. Você não se sente merecedora de receber as coisas boas que o universo traz para você. Entende? Você se contenta com pouco. Você se contenta com uma vida mediana. Você se contenta com uma vida medíocre. E aí, como que você
você vai ser a protagonista da tua vida. Você vai ver todo mundo bem, todo mundo feliz, você batendo palma para todo mundo e você conformada na tua vida mediana, porque você acha que aquilo não é para você. Entende? Ressoa aí para vocês? Vê se isso ressoa para vocês. Se você olha para o outro e acha que só o outro é digno e merecedor daquilo, que para você, não, eu imagino. Às vezes quando você olha, e isso é muito interessante, quando eu falo sobre o merecimento, eu falo o que acontece, por que a gente inconscientemente, a gente se sente tão não merecedor? Porque é isso que a gente recebe o tempo todo, meus amores. A gente liga a TV, só tem tragédia, só tem coisa ruim. A gente vai na rua, tem tanta miséria, tem tanta pobreza. Inconscientemente é implantado, é instalado crenças de não merecimento. Quem é você para prosperar, para ser feliz, se tem tanta pobreza no mundo, se tem... Enfim, né? Se tem tanta pobreza no mundo, se tem tanta infelicidade no mundo, quem é você? Isso é implantado na nossa mente. Lembra que eu falei? O nosso inconsciente é uma esponjinha. A gente está recebendo isso o tempo todo. Então, se a gente não ficar ligado, o tempo todo a gente tem essas crenças sendo implantadas. Lembra? Programação verbal, exemplos, episódios específicos. Né? Então, tudo isso vai formando. Eu falo que assim, as principais crenças, os nossos principais comportamentos se formam na infância, principalmente na primeira fase da infância, mas isso não quer dizer que não vai sendo formado ao longo da nossa vida. Lembra que eu falei? A nossa mente, a nossa mentalidade, ela não é fixa, ela é imutável o tempo todo, ó. Basta a gente querer uma mentalidade mais positiva. E aí a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se auto-observar, a gente precisa começar a redesenhar a nossa mentalidade, entende? Começar a filtrar o que você está assistindo, o que você está ouvindo, né? Com quem você está andando. A gente precisa fazer esses filtros. Isso eu falo que é discernimento. A gente começar a separar aí o joio do trigo. A gente precisa, né? Isso é muito importante, isso influencia totalmente em todo o nosso sistema. Né? E aí eu falo sistema, mente, corpo, emoções, em tudo, tá? Então, falei crenças de capacidade, crenças de merecimento e crenças de valor pra gente fechar. Precisamos falar das crenças de valor. Quando você não acredita no valor que você tem, quando você não se autovaloriza, o que acontece? Você se menospreza. E aí, quando você se menospreza, você sempre vai querer agradar o outro. Você o tempo todo você vai querer estar ali disponível para agradar o outro. Quando você se menospreza, você não consegue dar limite, né? Quando você se menospreza, você acaba sempre querendo buscar o perfeccionismo. Porque você sempre vai querer ser perfeita por medo do que os outros vão achar, sabe? Você sempre se acha inferior ao outro. Então, você sempre vai querer ser perfeita e vai buscar o perfeccionismo. Isso é cansativo. Isso é muito cansativo. E aí, quando você começa nessa questão de sempre querer agradar o outro, né? O perfeccionismo... Enfim, isso vai fazer o quê? Você procrastinar. Você não conseguir realizar aquilo que você deseja. Entendem, meus amores? Então, assim, quando a gente começa a entender essa tríade das crenças e olhar pra gente, por isso que o primeiro exercício que eu passei lá para vocês, que eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp, eu quero que você escreva sobre você. O que você acha sobre você? Como você se vê? Como que você conta a tua história? É mais positivo ou mais negativo? Então, primeiro eu quero que você escreva sobre você. Botar um time de 10 minutos
escrita livre, escreva sobre você. Depois, vou passar o exercício de crenças, para você olhar para as tuas crenças e ver com que você se identifica. E aí, como que você ressignifica? Como você vai redesenhar a tua mentalidade? Trazendo crenças fortalecedoras. É isso que a gente vai fazer depois desse nosso primeiro encontro, porque eu quero que você comece a entender por que você procrastina. E assim você reconhecer os seus autossabotadores para você conseguir redesenhar a tua mentalidade. Tá bom? Essa sua nova versão protagonista, assumindo as rédeas da tua vida. É esse meu objetivo com vocês e espero que eu tenha sido contribuição para vocês nessa primeira noite da nossa jornada. Eu tô aqui animadinha.